Quantas vezes você já se sentiu preso por pensamentos que dizem: eu não posso, isso não é para mim, ou isso é impossível? Esses pensamentos podem parecer inofensivos, mas eles moldam cada escolha que fazemos. Eles são as nossas crenças limitadoras e, sem perceber, deixamos que elas limitem o nosso potencial. Mas, e se você pudesse reconhecer essas crenças e deixá-las para trás? Imagine sua vida sem esses bloqueios, onde tudo o que você deseja pode se tornar possível. No vídeo de hoje você vai entender o poder das nossas crenças e como transformá-las para poder mudar a realidade, porque a liberdade verdadeira começa dentro de você. De acordo com Rhonda Byrne, uma crença é um pensamento no qual pensamos de forma recorrente, até começarmos a acreditar nele. Vejamos um exemplo. A crença que diz que algo é bom demais para ser verdade. Primeiro ouvimos isso ser dito por outras pessoas, depois nós mesmos começamos a ter esse pensamento e aí em pouco tempo acreditamos ser verdade e passamos a enxergar evidências disso no mundo. No exato momento em que passamos a acreditar que é verdade, o pensamento se torna uma crença armazenada na mente subconsciente. E assim, a crença opera de maneira automática, projetando-se no mundo para continuar a se provar como verdade. As crenças também geram outros pensamentos baseados nela mesma, e os pensamentos são reproduzidos como discos arranhados. A partir da crença de que algo é bom demais para ser verdade, a mente subconsciente reproduz pensamentos como, por exemplo: quando me sinto feliz assim, tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Tire o máximo proveito disso porque não vai durar muito tempo. Depois de algo bom, sempre vem algo ruim. Estou nervoso porque normalmente coisas boas não acontecem comigo. Se algo parece bom demais para ser verdade, você pode apostar que é. Muito provavelmente esses pensamentos são familiares para você, o que prova que são apenas discos arranhados da mente e que não são uma exclusividade sua. São as suas crenças que criam a sua experiência, pois projetamos os nossos pensamentos e nossas crenças e eles voltam para nós na forma de experiência. Você experimenta tudo aquilo em que acredita, por isso que as suas crenças são tão importantes. Elas têm o que pode ser descrito como um poder nuclear, porque vão se projetar sem parar na sua vida e se tornarão verdade. Não importa que elas sejam falsas, se você planta uma crença no seu subconsciente, ela dará frutos. Por exemplo, se a sua crença é de que a única forma de ganhar mais dinheiro é trabalhando mais duro por longas e sofridas horas, então é impossível que o dinheiro surja de lugares dos quais você jamais esperaria. Sua crença impede que o dinheiro venha de outras fontes. É assim que impomos restrições a nós mesmos por meio das crenças. Quando você tem uma crença em relação a uma pessoa, circunstâncias ou situação, vai experimentar essa crença. Os pensamentos não têm poder próprio sem a energia da crença por trás deles. Existe apenas uma causa para a infelicidade: as falsas crenças que você tem dentro da sua cabeça. Crenças tão difundidas e comuns que jamais lhe ocorreu questioná-las. Podemos também nos tornar muito apegados às nossas crenças, mesmo quando elas provocam estresse e sofrimento e nos aprisionam no desespero. Elas podem nos manter pobres, nos deixar doentes, nos encher de medo e prejudicar ou destruir os nossos relacionamentos. Não faz sentido valorizar ou sustentar essas crenças. Quaisquer que sejam as situações que você tem diante de si, elas estão sendo geradas pelo seu sistema de crenças na sua mente subconsciente. Ao mudarmos as nossas crenças, nós nos tornamos capazes de melhorar as experiências que temos. Os grandes sábios nos estimulam a questionar tudo. Por meio do questionamento, podemos descobrir quais das crenças limitantes encobrem a verdade em relação a nós mesmos e a verdade por trás do mundo.
Nós acumulamos crenças no subconsciente desde a infância, assim que conseguimos compreender algo que estava sendo dito pelos adultos. As crenças se formam quando aceitamos um pensamento particular como sendo verdadeiro, seja alguma coisa lida ou vista na televisão, seja quando aceitamos um conceito que outra pessoa nos contou. De uma forma ou de outra, todas elas vêm de outras pessoas, sejam pais, familiares, amigos, professores ou da sociedade. No momento em que acreditamos no que outra pessoa nos diz, a crença entra no subconsciente e de lá passa a atuar na nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa tem a seguinte crença: tenho dificuldade de perder peso e manter a forma. Isso vai impedi-la de manter a forma, não importa o que ela faça. Com o tempo, as crenças se tornam cada vez mais arraigadas, pois acrescentamos mais e mais pensamentos a elas, como: deve ser o meu metabolismo que faz com que seja tão difícil perder peso. Já tentei um monte de dietas diferentes, mas nunca consigo ficar em forma. Levo séculos para perder peso, mas em pouquíssimo tempo ele volta. A boa notícia é que, visto que as crenças são feitas apenas de pensamentos frágeis, elas podem ser erradicadas com facilidade uma vez que você se torna consciente delas. Enquanto as crenças estiverem armazenadas na mente subconsciente, elas continuarão a se manifestar na sua vida. Porém, no momento em que você se torna consciente de verdade de uma crença, ela se desfaz. Você dissolve crenças usando a consciência, tornando-se conscientemente ciente delas. No momento em que está consciente de que uma crença não é verdadeira, a maior parte dela colapsa e se dissolve. Se trouxer ela de volta à sua mente pensante, lembrando a si mesmo de que ela é apenas uma crença, de que não é verdadeira, essa análise faz com que o restante da crença se dissolva. Este é o poder infinito da consciência. Pode ser um pouco complicado detectar suas crenças pela simples razão de que você acredita nelas como verdade, não como crenças. No entanto, quando você se torna consciente de uma crença, a dissolução começa. E o que sobra da crença entra em colapso por meio da conscientização contínua em relação a ela. Você pode até chegar ao ponto em que nem lembra mais no que costumava acreditar, porque a crença desapareceu por completo. Tanto crenças quanto memórias consistem em pensamentos e são armazenadas na mente subconsciente. Por isso, se uma crença é apagada, todos os pensamentos ligados a ela também são, incluindo os pensamentos que compõem a lembrança. A cada crença da qual você se torna consciente e que, consequentemente, se dissolve, sua vida ganha um impulso enorme em direção à liberdade, à abundância, à leveza e a uma alegria que você jamais imaginou. Desfaça-se dessas crenças, uma por uma. Liberte-se. A consciência não tem crença alguma, porque a consciência sabe de tudo. Você pode dar à mente subconsciente uma instrução para que ela lhe indique com clareza quais são as suas crenças, de modo que se torne mais consciente delas. Instrua o seu subconsciente com palavras como: mostre-me as minhas crenças de forma clara, uma por uma, para que eu tome consciência de cada uma delas. Então, fique atento para percebê-las quando aparecerem. Esteja muito consciente quando se ouvir dizer: acredito que ou não acredito que, porque o que vem depois dessas palavras é uma crença. Esteja muito consciente quando se ouvir dizer: acho que ou não acho que, porque provavelmente o que vem a seguir também vai revelar uma crença. Quando você percebe que uma crença é realmente apenas uma história mental que você comprou, a crença não apenas se dissolve, como também leva consigo os milhares e milhares de pensamentos ligados a ela, que estavam todos enterrados na mente subconsciente. Crenças não são feitas apenas de um pensamento, elas sempre atraem novos pensamentos para sustentá-las e não param de acumular pensamentos enquanto são mantidas. Uma crença pode ser mantida por anos, décadas ou por uma vida inteira, o que explica por que, com milhares de pensamentos vinculados a uma crença, muitos de nós nos sentimos carregando um fardo.
Não percebemos que são as crenças que tornam a vida tão pesada, que fazem com que a gente se sinta velho e que são elas que nos impedem de ter a vida que merecemos. Pense, por exemplo, em quantos pensamentos você teria associado à crença de que é uma pessoa isolada das outras. Agora imagine a grande satisfação de alívio, leveza e amplitude que sentiria quando uma crença assim se dissolve. Você conhecerá esse sentimento quando experimentá-lo. Seja como uma árvore e deixe cair as folhas mortas. Rume. Ao libertar as crenças limitadoras, você será conduzido à felicidade duradoura e à total liberdade. Nesse processo, seu dia a dia melhora muito em todas as áreas, porque a sua vida não mais está limitada pelas crenças. Se existe algo que você acha que não pode ser, fazer ou ter, isso é uma crença limitadora. Imagine a sua vida sem qualquer limitação.